Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, temos tido a oportunidade nesses dias de ouvirmos leituras do livro do Eclesiástico, um livro sapiencial da sabedoria do povo de Deus, que tem nos ajudado muito a rezar, principalmente nesse tempo que temos vivido. E o livro e o texto que ouvimos hoje, falando de Deus, diz que Ele é, um versículozinho, o sol brilhante que contempla todas as coisas. Zacarias, quando cheio do Espírito Santo, agradeceu a Deus num hino de louvor que nós conhecemos como Benedictus, falando de Jesus, ele dizia que ele é o sol nascente que veio nos visitar. Jesus é de fato a luz que deve iluminar a nossa vida. O jeito de ser de Jesus, a sua pregação, o seu evangelho deve iluminar o nosso existir. E no evangelho que nós ouvimos hoje de São Marcos, vemos Jesus iluminando, devolvendo a luz a uma pessoa. Era alguém muito conhecido, sabiam até quem era a família daquele cego. Era filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Mas era alguém que vivia marginalizado, à beira do caminho, excluído. Apesar de ser conhecido, mendigava e não fazia parte do povo, porque os judeus achavam que as doenças eram um castigo. Então todo aquele que tinha qualquer tipo de doença que não tinha cura ou que não tinha explicação era deixado de lado. E com o filho de Timeu não era diferente. Apesar da sua exclusão, da sua marginalidade, com certeza ele já ouvira dizer tudo aquilo que Jesus estava fazendo para os pobres, os oprimidos, os excluídos. E na esperança de que Jesus olhasse também para ele, Bartimeu começa a gritar no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele grito, apesar de muitos quererem calá-lo, não se calou, a ponto de Jesus ouvi-lo e, pela fé que ele tinha, curá-lo. Vai, a tua fé te curou, é o que Jesus diz para ele antes de o curar. É interessante que quando a luz de Jesus toma a vida de Bartimeu, tira-lhe a cegueira, devolve-lhe a visão, ele deixa de ser um marginal. São Marcos nos fala que no mesmo instante
Ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. De alguém que estava à margem, Jesus, pela fé que ele tinha, o transforma em alguém que caminha pelo meio, que está inserido num caminhar. E se ele segue Jesus, é porque ele se torna discípulo de Jesus. Ele começa a ver e ver com outros olhos as coisas que aconteciam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto obscurantismo, de tantas incompreensões, de tantas meias verdades e de mentiras, é preciso que busquemos a luz de Jesus para iluminar a nossa vida e a nossa existência. É preciso buscarmos Jesus como luz da nossa vida e pautarmos o nosso ser, o nosso agir, por aquilo que o Senhor nos ensina pelo Evangelho, pela sua boa notícia. O Evangelho é o mesmo em todos os tempos. Por isso, os valores cristãos são universais. E iluminados por Jesus e por aquilo que Ele fez e nos ensinou, fraternidade, alteridade, altruísmo, bondade, compaixão, misericórdia, com certeza nós também conseguiremos superar as adversidades desse tempo, conseguiremos iluminar o que está obscuro, porque como a própria palavra nos diz, a verdade nos libertará, e a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que Ele nos diz. Que nós possamos, como Bartimeu, clamar a Jesus que tenha piedade de nós, e que Ele nos liberte das nossas cegueiras, para que possamos enxergar com clareza nesse tempo que estamos vivendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.